Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live falando do campo. Meu nome é Yara dos Santos, sou gerente de agronegócio da Sicredi Pioneira. Hoje nós teremos como convidada a Kátia Chabaron Sarmento, que é contadora, sócia, administradora da Exata Contabilidade. Seja bem-vinda, Kátia. Olá, Yara, boa noite a todos que estão aí nos assistindo e sejam todos muito bem-vindos. Kátia, essa palestra de hoje faz parte do programa Falando do Campo. É uma iniciativa da Sicredi Pioneira que traz todas as semanas assuntos importantes para as pessoas que trabalham no campo e acreditam na nossa terra. Hoje, nós vamos falar sobre as questões fiscais e tributárias no agronegócio, que sabe-se que é de extrema importância para a propriedade rural. Então, Kátia, o que tu tens a nos contribuir para hoje? Bom, então vamos lá, né? Temos muitas questões aí para verificar, né? Para conversar. As questões tributárias e fiscais, elas têm uma legislação bem extensa e por muitas vezes complexa, e também muitas vezes utilizando termos técnicos, o que dificulta a compreensão e acaba acarretando aí uma série de dúvidas. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai tratar sobre questões fiscais e tributárias no agronegócio, como a Yara já colocou. Essa legislação, como eu falei, é bem extensa, complexa por muitas vezes, então eu escolhi alguns tópicos e procurei simplificar e trazer para uma linguagem fácil, para que todos possam tirar o melhor proveito das informações que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Então, quando a gente está falando sobre uma empresa, a gente está falando sobre uma engrenagem, né? São vários setores, quando empresas grandes podem ser setores independentes, com várias pessoas trabalhando, e quando são negócios menores, às vezes várias funções são desenvolvidas pela mesma pessoa. Mas, basicamente, um negócio, e aí a gente inclui o agronegócio, né? Ele tem, então, o setor de compras, a parte das vendas, da produção, depois a logística de entrega dessas vendas, temos a parte financeira, os recursos humanos, né, que envolve aí a contratação de pessoal. Então, cada partezinha dessa engrenagem trabalha de forma que a gente possa, quando eu digo, né, um negócio, possa atingir o seu resultado, possa atingir os seus objetivos. E aí, o que acontece aqui nessa engrenagem? Quando a gente vai olhar a engrenagem de um negócio, geralmente o setor fiscal, o setor tributário, ele não está ali no meio dessa engrenagem. Porém, ele é de suma importância para que a gente possa estar atingindo os objetivos da empresa. Então, as questões fiscais e tributárias, elas são de suma importância para que a gente possa também estar atingindo os objetivos da empresa. De que forma? Ele influencia diretamente nos resultados da empresa, né? O impacto dessa carga tributária na lucratividade do negócio. Também as questões tributárias, a opção por um regime de tributação, ela determina quais as normas que a empresa vai precisar seguir, né? Quais os impostos que esse negócio, que esse agronegócio terá que recolher e quais as alíquotas que estão sujeitas a essas operações. Então, tão importante quanto as decisões de produção, de venda, de logística, de finanças, é essa questão da tributação, né, da escolha do regime de tributação do agronegócio. Então, vamos partir para a primeira dúvida que surge na questão de tributação do agronegócio.
Pessoa física ou jurídica? Né? De que forma eu vou fazer a tributação do meu agronegócio? Vou reconhecer isso como uma receita de produtor rural, pessoa física, ou vou reconhecer isso como uma receita de produtor rural, pessoa jurídica? Vou me constituir como uma pessoa jurídica? Bom, a questão é que não existe uma resposta certa para essa pergunta, porque tudo depende, né? Depende do negócio, depende do faturamento, depende da mão de obra, né? Da quantidade de mão de obra que esse negócio necessita, da quantidade de investimentos que esse negócio precisa. Então, são várias questões envolvidas na decisão de qual a melhor forma de tributação, se vai ser através da pessoa física ou através da pessoa jurídica. Mas é importante aqui a gente verificar que existe a possibilidade de fazer tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Então, eu procurei trazer as informações de como funcionaria essa tributação, tanto na pessoa física quanto pessoa jurídica. São várias as questões relacionadas nessa escolha, né, de tributação ou pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica, e a gente vai avaliar, vai conversar um pouquinho sobre essas questões. Então, no primeiro momento, a gente vai precisar verificar lá na legislação do imposto de renda e nas instruções normativas da Receita Federal, qual atividade rural que pode ser tributada como pessoa física. Então, esse é o primeiro ponto, né? As atividades do meu agronegócio se enquadram no conceito de atividades que a Receita Federal presume que possam ser tributadas como pessoa física. Então, essa pode ser uma alternativa para o meu negócio. Então, quais são essas atividades? A agricultura, a pecuária, a extração e exploração vegetal e animal, a exploração de avicultura, suinocultura, piscicultura e cultivo de outros animais, né, de pequenos animais. A transformação de produtos sem alterar a sua forma, né, suas características in natura. Essa transformação tem que ser feita pelo próprio agricultor ou pelo criador, no caso dos animais, né, com equipamentos e utensílios que são geralmente empregados nas atividades rurais. Então, é uma transformação, digamos que mais rudimentar. E o cultivo de florestas que são destinadas ao corte para comercialização, consumo e industrialização. Então, seriam essas as atividades mencionadas lá no regulamento do imposto de renda que poderiam fazer a tributação como pessoa física. Então, o meu agronegócio, ele se enquadrando nesse conceito que a legislação traz, eu posso optar por eu tenho a alternativa, né, de optar por essa tributação na pessoa física. Então, vamos lá. Supondo, né, que o nosso agronegócio vai fazer a tributação pela pessoa física, quais seriam as opções, né, a forma de tributação? Então, nós temos duas opções previstas na legislação em relação à tributação dos agronegócios estabelecidos como pessoa física. Uma delas é pelo resultado da atividade, ou seja, a base de cálculo, né? A base de cálculo, no caso, é o montante que será oferecido para a tributação, é a base sobre a qual se fará o cálculo do imposto, é o resultado da atividade. Mas como que nós chegamos nesse resultado da atividade? Então, a gente vai considerar ali as receitas, menos as despesas e menos os investimentos. Então, nós tivemos as vendas, né, receitas ali, nós temos o que englobam as receitas? As vendas dos produtos rurais e as vendas do imobilizado utilizado nessa produção rural. Imobilizados são aqueles bens utilizados na produção rural, como, por exemplo, máquinas e implementos agrícolas. Então, se o negócio efetuar a venda de uma máquina, essa venda, né, esse valor, entra como receita daquele período. A única exceção que se faz aqui é quanto às terras, né?
Se por um acaso forem vendidas áreas de terras, elas não entram aqui como receitas, elas entram tributadas de forma diferente, separada. Dessas receitas, nós vamos descontar as despesas. Despesas são aqueles gastos que o nosso negócio teve para obter a produção, né? Todos os insumos, enfim, aquilo que foi gasto para fazer aquela produção, menos os investimentos. E os investimentos são aquelas aquisições de imobilizado, né? Matrizes, máquinas e implementos agrícolas, benfeitorias que a gente faz na área, né? Ou própria compra de áreas de terra. Então, isso tudo entra como investimentos. Então, será oferecido para tributação como pessoa física, né? Esse resultado da atividade, o total das receitas, menos as despesas, menos os investimentos. Esse valor, então, ele vai ser tributado conforme a tabela progressiva do imposto de renda. Quando é feita a opção por essa forma de tributação, é imprescindível que o agronegócio faça a escrituração do livro caixa, né, onde vão estar lá mencionadas todas as receitas, todas as despesas e os investimentos daquele período e comprovando o resultado da atividade que está sendo oferecido para tributação. Fora, né, além, digamos, desse livro caixa, essa documentação, as notas fiscais, os contratos, a documentação idônea, né, ela precisa ser aguardada para que, caso haja alguma fiscalização, alguma solicitação do fisco, né, possa ser apresentada, então, essa documentação, tanto o livro caixa, quanto aos documentos que comprovem o que foi escriturado nesse livro caixa. E esses documentos, então, eles precisam identificar quem é o adquirente, a data e o valor da operação. Então, vamos a um exemplo, né? Receita bruta da atividade rural no ano de 2020. Então, vamos supor que o meu agronegócio, no ano de 2020, teve uma receita. Então, aqui, receita a gente já viu que é a venda dos produtos ou venda de algum imobilizado, no total de 170 mil. E que as despesas e os investimentos feitos, né, durante esse período somam um montante de 100 mil. E nós apuramos, então, o resultado da atividade, de novo, lembrando, escriturado lá no livro caixa, com os respectivos documentos, de 70 mil. Então, esses 70 mil é o que vai ser oferecido para tributação, né, a base de cálculo do imposto de renda. Aí nós vamos verificar lá na tabela do imposto de renda qual é a alíquota que se enquadra nesse valor, no caso aqui é a alíquota máxima, né, 27,50%, o valor do imposto 19.250, e aí lá na própria tabela aparece, então, como ela é uma tabela progressiva, onde as alíquotas vão aumentando conforme as faixas de renda, existe um valor a ser deduzido do imposto apurado, que seria os 9.313,83 que consta ali no nosso exemplo. E o IR a pagar, então, referente a esse agronegócio com essas características, seria de 9.936,17. Então, essa seria uma das opções, né, possíveis de tributação de um agronegócio como pessoa física. Ainda como pessoa física, a legislação lá no artigo 63 do Imposto de Renda prevê que o contribuinte ele pode optar por fazer uma apuração simplificada, né, um cálculo simplificado para o recolhimento do imposto. Como que funciona esse cálculo simplificado? Ao invés de nós apurarmos o resultado da atividade, a gente vai estimar, e aí isso está previsto na legislação, que a base de cálculo vai ser 20% da receita bruta. Então, no nosso exemplo lá, anterior, da receita bruta da atividade de 170 mil,
onde nós vimos anteriormente ali que o resultado, quando feito através da apuração do resultado, nós tínhamos uma base de cálculo de 70 mil, que era o resultado, né, do agronegócio naquele período. De forma facultativa, nós podemos optar por reconhecer 20% ou tributar 20% desse faturamento. Então, usando os mesmos números, né, nós vamos ter um valor bem diferente aqui de imposto a pagar. Então, considerando essa opção número 2, como tributação do agronegócio da pessoa física, a gente tem ali a receita bruta da atividade no ano, os mesmos 170 mil, mas a base de cálculo será os 20% que a legislação nos permite utilizar para a apuração do base de cálculo, que daria ali os 34 mil. Então, ao invés de tributarmos os 70 mil, como foi a opção número 1, nós vamos tributar 34 mil. Se verificarmos lá na tabela do imposto de renda, a alíquota que incide sobre uma renda de 34 mil, nós vamos verificar que é 15%. O que dá um imposto a pagar de 5.100, com uma dedução que é prevista lá na mesma tabela, conforme a faixa, né, de alíquota, de 4.020 com 35, nós temos um imposto de renda de 1.079 com 65. Então, nesses dois exemplos, a gente já pode verificar a diferença, né, que aparece aqui conforme a opção que é feita na tributação. Então, aquela questão que eu mencionei no início, da importância das questões tributárias para a lucratividade do negócio, né, a gente já pode verificar aqui, né, no primeiro caso, nós teríamos mais de 9 mil de impostos a recolher, e na segunda opção, um pouquinho mais de R$1.000, tá? Mas lembrando, então, que para a gente ter essa possibilidade de tributar como pessoa física, a nossa atividade, né, precisa estar enquadrada dentro daquele conceito trazido pela legislação do imposto de renda. Na legislação do imposto de renda, existe ainda a possibilidade do agronegócio, como pessoa física, estar dispensada do imposto de renda, desde que ela atenda a algumas características, como, por exemplo, né, o produtor rural, ele tem atuado exclusivamente na produção rural em 2020, então aqui usando um exemplo de 2020, né, para fazer a dispensa, para obter a dispensa no ano de 2021, em 2020, o produtor rural, ele tem que ter atuado exclusivamente na área rural, não ter outras fontes de renda, né? Não se enquadrar em nenhuma outra hipótese de obrigatoriedade do imposto de renda e ter tido uma receita bruta de até 142.798,50 Então, o produtor rural, pessoa física, se enquadrando nessas características, ele está dispensado de recolher imposto de renda, de fazer a declaração do imposto de renda. Então, essas são as características de quando a gente está falando das questões tributárias do agronegócio como pessoa física. Já na pessoa jurídica, nós temos a opção, né, quando o produtor ele opta por formalizar uma empresa rural, né, criando um CNPJ, com natureza jurídica de uma sociedade ou até um empresário individual, mas constituído sob forma de empresa, né? Nesse caso, a pessoa jurídica, ela possui 3 opções também de tributação. Então, quando o nosso agronegócio está constituído sob forma de pessoa jurídica, nós precisamos optar entre um dos 3 possíveis, né, uma das 3 possíveis formas de tributação. Quais são elas? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada um deles tem características e tem questões que precisam ser verificadas para a gente poder escolher o mais vantajoso, né? Eles têm as suas regras, além de ter as suas regras, nem todos os agronegócios podem optar por qualquer uma dessas tributações.
a gente também precisa verificar qual é a realidade do nosso negócio, né, para poder chegar a uma conclusão de qual é a melhor opção. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas formas de tributação. Eu vou procurar trazer as principais características, né, porque depois, dentro de cada forma de tributação, existem uma série de detalhes, uma série de exceções à regra, que precisam ser avaliadas lá no dia a dia, né, junto a um contador, a um profissional que possa estar verificando qual a melhor tributação para aquele negócio, considerando, então, o volume de faturamento, a quantidade de mão de obra, né, o número de funcionários, onde estão estabelecidos os clientes dessa empresa, desse agronegócio, quais os produtos que esse agronegócio comercializa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de definir qual o melhor regime de tributação. Então, vamos falar um pouquinho das características do regime de tributação pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é uma forma simplificada de tributação, onde em uma única alíquota são reunidos os impostos federais, estaduais e municipais. Porém, nem todos os negócios, e aí se inclui os agronegócios, podem optar por esse regime de tributação, porque ele é destinado exclusivamente para micro e pequenas empresas. Como que é definida a micro e a pequena empresa? É pelo seu faturamento. Também está estabelecido lá na legislação. As microempresas são aquelas empresas que faturam até 360 mil por ano, e as empresas de pequeno porte são aquelas de 360 a 4 milhões e 800 mil. Então, se o meu agronegócio, por exemplo, não excede esse faturamento aí de 4 milhões e 800, eu já não posso optar por esse tipo de tributação, né, por esse regime tributário. As alíquotas dentro do Simples Nacional, elas também são progressivas e elas acompanham a faixa de faturamento. Então, quanto menor a faixa de faturamento, menor a alíquota. Quanto maior a faixa de faturamento, maior a alíquota. São 6 faixas de faturamento e 6 faixas de alíquotas, então, que a gente vai poder estar utilizando na hora de fazer a tributação da receita da nossa empresa. O que se utiliza de base de cálculo, né, desse imposto? Sobre qual valor nós iremos calcular esse imposto? É a receita bruta da atividade, ou seja, é o montante das vendas, né, o que o nosso agronegócio vendeu de produtos. Independente da quantidade de despesas, do valor de despesas, do valor de investimentos, isso não é considerado aqui nesse regime tributário. Então, esse é um ponto importante a ser avaliado no momento em que se está estudando qual o regime de tributação mais adequado para o nosso agronegócio, né? E também uma outra questão importante que eu até destaquei aqui em relação ao Simples Nacional é que essas empresas, elas estão impossibilitadas de fazer o uso de benefícios fiscais. Então, nós temos aí produtos que possuem isenção, por exemplo, né, de PIS e COFINS, que essas empresas do Simples Nacional não poderão utilizar essa isenção. Então, eu montei um exemplo aqui também, bem simples, sobre o Simples, né, um exemplo bem simples sobre a forma de apuração desse imposto, que seria a receita bruta da atividade, então o montante total de receita. Usei lá os mesmos 170 mil do exemplo que a gente tinha lá na pessoa física, né? E então a alíquota para essa faixa de faturamento, então, como eu falei anteriormente, dentro do Simples Nacional nós temos alíquotas conforme as faixas de faturamento. Então, para essa faixa de faturamento de 170 mil, a alíquota a ser aplicada é 2,64% para o comércio de produtos, gerando aí um valor de imposto a pagar de 4.488. Então, a título de curiosidade, né, eu
desmembrei ali essa alíquota de 2,64%, o que compõe ela, né? Então, nós temos ali 0,5096% de COFINS, 0,11% de PIS, 1,66% de INSS, 0,22% de imposto de renda, 0,14% de contribuição social. E, no caso, o ICMS, aqui no Rio Grande do Sul, para essa faixa de faturamento, é isento. Então, se somarmos todas essas alíquotas ali, nós chegamos no percentual de 2,64%. Então, a gente, se formos comparar ali com a tributação da pessoa física, a gente já tem aí, de novo, uma variação de valor, né? Seguindo aqui, então, a outra opção, a segunda opção não por ordem de importância, né, mas sim por uma questão de elencar as opções, né, seria o lucro presumido, que é uma outra forma de tributação que nós podemos utilizar para o agronegócio quando constituído sob forma de pessoa jurídica. E de que forma, então, que funciona um lucro presumido, né? O próprio nome já traz uma ideia também de como que ele funciona, se presume um percentual de lucro, e quem faz essa presunção é a própria Receita Federal através da legislação. Então, a base de cálculo dos impostos, quando o negócio opta pelo lucro presumido, é um percentual presumido pela Receita Federal. E quais seriam esses percentuais? Então, aqui estou falando de novo de um comércio, tá? Porque essas presunções de lucro, elas variam conforme o ramo de atividade. Ele é diferente para uns serviços, ele é diferente para um transporte. Então, eu estou considerando aqui atividade de comércio e indústria. Quando nós e aí existem percentuais diferentes, tá? A gente vai verificar ali. Quando nós estamos falando do imposto de renda, o lucro presumido é de 8%. Então, a Receita Federal presume que o lucro do nosso negócio e o valor que nós vamos ter que tributar é 8%. Quando se trata da contribuição social, já a presunção do lucro é de 12%. E aí, então, quando estivermos fazendo o cálculo da contribuição social, nós iremos, para verificar, para apurar a base de cálculo que será utilizada para a apuração da contribuição social, será 12% sobre a nossa receita bruta. No caso, os impostos de PIS e COFINS, a base de cálculo será a própria receita bruta. Então, vocês podem ver que quando a gente está falando do lucro presumido, já começa a entrar uma série de detalhes, né? Uma série de situações diferentes que a gente precisa estar se atentando na hora de fazer essa apuração. Então, o Simples Nacional, ele unificava todos esses impostos numa alíquota única, e essa alíquota era aplicada sobre a receita bruta da atividade. Aqui no lucro presumido, nós vamos ter uma base de cálculo para o imposto de renda, uma base de cálculo para a contribuição social e uma base de cálculo para o PIS e o COFINS. E ali, então, eu coloquei as alíquotas, né, de cada um desses tributos. O PIS é 0,65%, COFINS 3%, imposto de renda 15% e a contribuição social 9%. E o imposto de renda também está sujeito ainda a um adicional de 10% quando exceder 10 mil, quando exceder o valor de 20 mil reais por mês. Pode haver também a incidência do ICMS, né, de acordo com a legislação, então, específica do ICMS, que vai pelo produto que é comercializado. Nós não vamos entrar aqui nos detalhamentos em relação ao ICMS, nós vamos fazer um comparativo dos impostos federais, tá? Essa empresa que está tributada pelo lucro presumido, ela fará apuração trimestral dos seus impostos. O Simples Nacional, que eu não mencionei antes, a apuração do imposto é mensal. Então, mensalmente se faz a apuração do imposto devido e se paga até o dia 20 do mês seguinte.
Aqui no lucro presumido, a apuração ela é trimestral. Então, nós vamos apurar janeiro, fevereiro e março, recolher até o final de abril. Abril, maio e junho, recolher até o final de julho, e assim sucessivamente até o final do ano. A escrituração do livro caixa ou contábil, né? A legislação comercial, ela exige de todos os negócios constituídos sobre forma jurídica, né? A contabilidade, mas a Receita Federal, ela estabelece que, para fins, então, fiscais, pode a empresa optante pelo lucro presumido fazer simplesmente a escrituração do livro caixa. Quem pode optar por essa forma de tributação são todas aquelas empresas que não estão obrigadas à apuração do lucro real. Então, a gente verifica se o nosso agronegócio ele é obrigado ao lucro real, é o que descarta a possibilidade dele ser do lucro presumido. Diferentemente do que o Simples Nacional, aqui não existe limite de faturamento, né? Com exceção em relação à obrigatoriedade do lucro real. Também as alíquotas, né, uma diferença entre a tributação do lucro presumido e do Simples Nacional é que as alíquotas não são progressivas, elas são fixas, naqueles percentuais ali que eu já mencionei. Então, vamos a um exemplo aqui do lucro presumido, né? Vamos lá, então, usando aqui a receita bruta da atividade rural, né? Então, nós estamos pensando num agronegócio constituído sob a forma de pessoa jurídica que irá optar pelo lucro presumido ou está analisando como que seria a sua tributação caso ela optasse pelo lucro presumido. Receita bruta da atividade rural, 170 mil. A alíquota do PIS e COFINS, então nós vimos que o PIS é 0,65%, COFINS 3%, somei as duas ali, pelo fato delas utilizarem a mesma base de cálculo, então é 3,65% aplicado sobre os 170 mil, o que geraria ali um imposto de 6.205. Como nós vimos, a base de cálculo do imposto de renda, ela é estipulada pela Receita Federal, onde é presumido um lucro de 8%. Então, nós pegamos a receita bruta do nosso negócio, 170 mil, aplicamos o percentual estipulado pela Receita Federal como nosso lucro presumido de 8%, que dá o valor ali de 13.600, que se torna a base de cálculo desse imposto. E aí, sobre esse valor, a gente aplica, então, um percentual, a alíquota do imposto de renda, que é de 15%, gerando um valor de IR a pagar de R$ 2.040. No caso da contribuição social, nós vimos, então, que a presunção de lucro é de 12%, então nós vamos utilizar os 170 mil da receita bruta da nossa atividade rural, aplicar os 12%, vamos chegar numa base de cálculo de 20.400, sobre essa base de cálculo aplicar a alíquota de 9%, gerando aí um imposto de contribuição social de 1.836. Somando ali os 6.205 mais o 2.040 mais o 1.836, nós vamos ter um total de 10.081. Mas aqui uma observação a ser feita, e aí por isso volto a frisar a importância de verificar o nosso negócio, né? Qual é o nosso produto, qual é a situação da nossa empresa. Por quê? Usei o exemplo aqui dos produtos hortícolas e frutas. Esses produtos, existem na legislação para esses produtos a previsão de isenção de PIS e COFINS para a maioria deles, tá? O que isso significa? Se eu tenho uma isenção de um imposto, significa que eu não preciso pagar ele. Então, por isso eu assinalei em vermelho, né? Considerando, então, que a gente tenha um produto com isenção de PIS e COFINS, aquele valor ali de 6.205 não é devido pela nossa empresa. Então, o total de impostos a pagar da nossa empresa,
dentro do lucro presumido, pelo fato do nosso ramo de negócio serem produtos hortícolas e frutas isentas de PIS e COFINS, ao invés de 10.081, passa a ser 3.876, um terço praticamente do valor. Então, mais uma vez aqui, né, a gente percebe o quão importante e o quanto essa apuração correta e a escolha do tipo de tributação que o nosso negócio, o agronegócio, né, porque isso aqui é válido para outros tipos de negócios, né, não só para o agronegócio. Então, o quanto a escolha correta dessa forma de tributação impacta na nossa lucratividade, no resultado do nosso negócio, né? No primeiro exemplo, quando a gente não tem o benefício fiscal, ou quando a gente não se utiliza dele, né, não sabe que existe esse detalhe lá dentro da legislação de que para os produtos hortícolas e frutas existe a previsão da isenção do PIS e COFINS, a gente não tem essa informação, a gente vai estar pagando muito mais tributos, né, do que seria necessário. Deixei ali uma observação de que também poderá, além desses tributos aqui, haver a incidência do ICMS, né? E aí a gente não vai tratar do ICMS especificamente hoje nessa nossa conversa. A outra opção, então, a terceira opção que o agronegócio constituído sob pessoa jurídica teria, seria o lucro real. No lucro real, também a gente já pode ter uma ideia do que isso significa, né, de que forma que é feita essa apuração dos tributos, né, é o resultado efetivo do negócio, lucros ou prejuízos. Então, o lucro real. Essa vai ser a base de cálculo, né, da tributação do imposto de renda e da contribuição social. Nesse caso aqui, a legislação fiscal, né, na verdade, ela exige, né, ela não possibilita que seja escriturado um livro caixa. Ela exige que seja, então, mantida uma escrituração contábil, conforme a legislação fiscal, comercial e os princípios de contabilidade, pelo fato de que nós estamos querendo apurar o efetivo resultado, né, o lucro real desse nosso negócio constituído sob forma de pessoa jurídica. A apuração do lucro real, ela é trimestral ou anual. Então, ela pode ser feita da mesma forma que a gente fez lá no lucro presumido, né? Janeiro, fevereiro e março, faz a apuração e recolhe em abril, ou fizemos a apuração anual. Mas quando a empresa opta por fazer a apuração anual, ela não deixa para pagar todo o imposto de uma vez só. Ela precisa fazer pagamentos mensais. E aí existem duas formas de apurar esses valores mensais, que também nós não vamos focar nesses aspectos aqui, para não nos estendermos muito e para que seja possível a gente abranger alguns tópicos mais gerais, tá? No lucro real também a gente tem alguns incentivos fiscais, que além daquele benefício, por exemplo, que eu mencionei lá no lucro presumido sobre isenção de PIS e COFINS, no lucro real, os agronegócios e as empresas em geral, elas também são possibilitadas de outros incentivos fiscais, como, por exemplo, a depreciação acelerada incentivada, a compensação dos prejuízos fiscais. Então, aqui, quando existe um período com prejuízo, não será apurado o imposto de renda e contribuição social a pagar, porque a empresa teve prejuízo. No ano seguinte, ou na apuração seguinte, trimestre, né, ou anual, dependendo qual foi a opção da empresa, nós podemos compensar parte desses prejuízos. Então, a empresa, vamos supor que no primeiro trimestre, ela, por um prejuízo, ela não fez recolhimento de imposto de renda e contribuição social. No segundo trimestre, ela faz uma apuração de lucro. Antes de oferecer todo esse valor de lucro para a tributação, ela compensa parte do prejuízo apurado no trimestre anterior. Então, essa possibilidade, ela existe apenas no lucro real.
lá no lucro presumido, só para ficar bem claro, como a base de cálculo é a receita, se a empresa der prejuízo, ela vai estar pagando impostos de qualquer forma, porque a base de cálculo lá do lucro presumido sempre é a receita, um percentual sobre o total da receita da empresa, né, sobre o total da atividade rural. E aqui, no lucro real, já não. Se a empresa possui prejuízos, ela não tem imposto de renda e contribuição social a recolher. Então, mais uma vez, um detalhe importante para a gente verificar na situação do nosso negócio. As alíquotas aqui no lucro real, então nós temos aqui o PIS 1,65%, COFINS 7,60%, então elas são superiores às alíquotas do lucro presumido. E o imposto de renda e contribuição social, elas têm a mesma regra do lucro presumido. 15% para o imposto de renda, 9% para a contribuição social, com a previsão ali de um adicional de 10% de imposto de renda ao que exceder os 20 mil por mês. O ICMS, da mesma forma, ele poderá incidir de acordo com a legislação, então, do Estado, né, do Rio Grande do Sul, do Estado onde essa empresa se localiza, esse agronegócio, e de acordo com o produto comercializado. Então, vamos aqui a mais um exemplo. Vamos lá. Tributação de agronegócios, então, pessoas jurídicas, no regime do lucro real. A gente vai ter umas situações diferentes aqui no lucro real, né, diferentes do lucro presumido, que são as deduções de créditos de PIS e COFINS. Então, vamos lá, no nosso exemplo, a receita bruta da atividade rural, 170 mil, a apuração do PIS e da COFINS, então, naquelas alíquotas do lucro real, que somadas dá 9,25%, teremos ali um PIS e COFINS apurado de R$ 15.275, então 9,25% aplicado sobre os 170 mil. No lucro real, então, existe a previsão do PIS e COFINS serem não cumulativos. O que isso significa? Que podemos abater do valor apurado, valor a pagar apurado, os créditos de PIS e COFINS. Isso também precisa ser verificado lá na empresa, porque não existe como eu dizer para vocês aqui nesse exemplo quanto que é, pelo fato de que alguns itens podem ser utilizados para apuração de créditos de PIS e COFINS e outros não. Eu fiz uma estimativa aqui para a gente poder trabalhar no nosso exemplo, de 9.250 de créditos de PIS e COFINS, o que resultaria ali num PIS e COFINS a pagar de 6.025, né? Pegamos o valor apurado, 15.275, menos os créditos apurados lá, então, no nosso negócio, 9.250, pode ser mais ou pode ser menos, é uma estimativa, e chegamos ali no PIS e COFINS a pagar de 6.025. A base de cálculo do imposto de renda é o resultado da nossa atividade. Esse resultado eu usei no mesmo exemplo lá do começo da pessoa física, onde nós estávamos calculando o resultado da atividade como produtor rural pessoa física, né? Estimamos lá uma receita bruta de 100 mil, uma receita bruta de 170 mil, despesas de 100, o resultado de 70. Imaginando que o nosso negócio, então, tenha os mesmos números, mas seja tributado como pessoa jurídica lucro real, nós vamos pegar esse resultado da atividade, que também pode sofrer alguns ajustes estabelecidos pela legislação, né? Muitas vezes no lucro real a gente apura lá o lucro líquido da empresa, mas não é esse lucro que será utilizado de base de cálculo, porque existem, então, valores a serem adicionados, valores a serem excluídos ou compensados para, então, formar a base de cálculo do lucro real. Estimando aqui que seja os 70 mil, que não haja nenhum ajuste a ser feito, nosso imposto de renda a pagar é de 10.500. Como a gente está considerando aqui anual, né, a gente viu ali que quando excede 20 mil ao mês, existe o adicional. Aqui eu estou considerando números anuais, então não fiz o cálculo do adicional do imposto de renda de 10%.
A base de cálculo da contribuição social vai ser os mesmos 70 mil, também é um lucro líquido, pode ser ajustado, né? Também ele pode inclusive ser diferente da base de cálculo do imposto de renda, mas supondo aqui que é a mesma, o nosso lucro líquido do negócio não sofreu nenhum ajuste, e é esse valor que vai ser oferecido à tributação da contribuição social também, 9%, chegando no valor de R$ 6.300. Então, o total de impostos a pagar, somando PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, R$ 22.825. Considerando aqui, de novo, que nós somos uma empresa de produtos hortícolas e frutas, com isenção de PIS e COFINS, os 15.275, que foi apurado lá em cima, na alíquota de 9,25%, nós vamos excluir, nós não temos a necessidade, a obrigatoriedade de fazer esse pagamento. Então, a nossa empresa, optando pelo lucro real, possuindo esse benefício fiscal de não tributar PIS e COFINS, apurou lá um total de impostos federais a pagar de 7.550. Então, nós podemos ver que nós chegamos a números totalmente diferentes, usando praticamente a mesma receita, né, do início dos exemplos até o final. Claro que esses resultados finais ali de impostos a pagar, eles são todos para fins didáticos, né? Eu achei que ficaria mais fácil a gente conseguir visualizar, né, entender como é o funcionamento dessas formas, desses regimes de tributação, vendo com exemplos, com números, né? Mas existem, de novo, né, vou repetir isso muitas vezes, ou estou repetindo isso muitas vezes, durante essa minha explicação sobre os regimes de tributação, dos detalhes que precisam ser observados, né? A tributação, ela leva em consideração muitos detalhes do nosso negócio, né? E podemos perceber, principalmente, fica muito nítida ali essa questão da isenção do PIS e COFINS, o quanto impacta no resultado final e o quanto esse montante impacta no resultado do nosso negócio. Então, essas seriam os regimes de tributação disponíveis, né, para o nosso negócio, agronegócio, optar, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. E eu aconselho, né, sempre que o administrador, o gestor do negócio procure um profissional que tenha conhecimento, né, desses detalhes da legislação e que possa auxiliar na escolha, né, na determinação de qual a melhor forma de tributação para aquele negócio e de forma a reduzir o impacto dessa carga tributária no resultado e onerar o menos possível, né, dentro das previsões, claro, estabelecidas pela legislação, o agronegócio. Depois dessa parte de regimes de tributação, eu vou falar um pouquinho também sobre o Fundo Rural, que é uma contribuição também específica do agronegócio agora, né? Que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador. Ela é uma contribuição previdenciária obrigatória, então também é um tributo, né? Antes nós falávamos então de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, e as formas de apuração, de base de cálculo, os regimes de tributação. E agora nós vamos passar a falar sobre um outro tributo incidente sobre o agronegócio, que é o Fundo Rural, que pode atualmente ser calculado de duas formas. E quais são elas, né? Então, o Fundo Rural ele pode ser calculado sobre a comercialização da produção agrícola, então sobre o valor das vendas, né, do produto comercializado, ou, alternativamente, sobre a folha de pagamento do produtor rural. Essas duas regras, elas valem independentemente da pessoa, do produtor rural estar constituído como pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é um agronegócio pessoa física, tem essas duas formas de
apuração, enfim, de pagamento do fundo rural, pode optar pela mais vantajosa. A mesma coisa para a pessoa jurídica. Estão disponíveis essas duas formas de apuração e pagamento do fundo rural. A empresa, né, a pessoa jurídica, pode optar pela qual é mais vantajosa para ela. A escolha, né, essa opção, ela se dá sempre no mês de janeiro. Então, quando for fazer em janeiro de 2021, a empresa vai fazer a opção. Esse ano eu vou contribuir o fundo rural pela comercialização da minha produção agrícola. Então, eu fiz essa opção em janeiro, ela é válida para todo o ano. Não posso mudar lá no meio do caminho. Em setembro, eu vi que deveria ter escolhido fazer o recolhimento pela folha de pagamento. Não tem como mudar, só a partir de janeiro do próximo ano. Então, aqui também, preciso fazer o quê? Avaliar, né, a situação do meu agronegócio, qual é o meu volume de comercialização de produção, qual é o meu valor de folha de pagamento, para daí fazer as projeções e poder verificar qual é a opção mais vantajosa para mim, para o meu negócio. Então, como que funciona essa tributação? Se eu optar por fazer essa tributação sobre a comercialização da minha produção, quando eu for produtor rural, pessoa física, o percentual de fundo rural que eu irei pagar sobre essa minha comercialização é 1,50%. Então, sobre o valor comercializado a 10 mil, 1,50% é o valor devido a título de fundo rural. Se eu for um produtor rural, pessoa jurídica, o percentual a ser aplicado sobre a comercialização dos meus produtos é 2,05%. Já se eu optar pela tributação sobre a folha de pagamento, indiferentemente se eu for pessoa física ou jurídica, o percentual é o mesmo. A alíquota é de 25,70% sobre os salários, né? Então, 25,70% a gente tem ali 20% de INSS, 3% de RAT e 2,70% de terceiros. Então, enfatizando aí, tributação sobre a comercialização é diferente num agronegócio pessoa física para um agronegócio pessoa jurídica. O que é diferente? A alíquota. A base de cálculo é a mesma, é o montante comercializado. Tributação sobre folha de pagamento, indiferente se for pessoa física ou jurídica, a base de cálculo e o percentual é o mesmo. Então, aqui uma tabelinha, mais para a gente verificar o que compõe esses percentuais, né? Ali o percentual de 1,50% sobre a comercialização da pessoa física, ele é 1,20% de INSS, 0,10% de RAT e 0,20% de Senar. Depois vocês vão entender por que eu trouxe essa tabela, porque existe um detalhe ali quanto à isenção do fundo rural. Na pessoa jurídica, a alíquota total de 2,05%, ela é composta, então, de 1,70% de INSS, 0,10% de RAT e 0,25% para o Senar. Sobre a folha de pagamento, então, já tinha comentado ali, 20% é para o INSS, 3% para o RAT e os 2,70% são as contribuições de terceiros, o INCRA e o salário educação. Informações na nota fiscal. Então, o fundo rural, o que acontece? Quando a gente faz a opção pela folha de pagamento, não existe previsão de fazer informação do valor no fundo rural, do fundo rural na nota fiscal, como acontece no caso da opção pela comercialização, né, do pagamento do imposto sobre a comercialização. Então, não precisa destacar o valor do fundo rural na nota fiscal quando a empresa faz a opção pela folha de pagamento, a empresa ou a pessoa física, no caso, né? A gente recomenda que se escreva nos dados adicionais da nota recolhimento do fundo rural pela folha de pagamento, conforme o artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Por quê? Para que o adquirente da mercadoria entenda o porquê não está indo destacado naquela nota o valor do fundo rural. Não, porque, vamos supor, o meu negócio, sou um frigorífico.
vou comprar uma mercadoria de um agronegócio, né? E esse agronegócio optou pela folha de pagamento. Ela vai emitir uma nota fiscal para mim de venda, e aí eu não vou ver o destaque lá do Fundo Rural. Eu posso ou pensar que a empresa esqueceu de fazer o destaque do Fundo Rural, ou que ela optou pela folha de pagamento, mas eu não vou ter certeza. Então, essa informação facilita, né, o trâmite ali do dia a dia para o adquirente da mercadoria identificar se há necessidade de fazer o recolhimento do Fundo Rural sobre aquela nota de venda ou não. Existe também a previsão de uma carta declaração de opção, lá na Instrução Normativa 971 de 2009, desculpa. Então, pode o estabelecimento que optar por fazer o pagamento do Fundo Rural através da folha de pagamento, enviar para aquele cliente dele, né, essa carta, onde ela vai estar declarando a sua opção pelo recolhimento do Fundo Rural sobre a folha de pagamento. E aí já fica registrada, né, essa opção e o porquê que não vai estar mencionado na nota fiscal o valor do Fundo Rural. Quando a opção, então, de recolhimento é feita pelo valor da produção, pelo valor de venda, né, de comercialização de produtos, lá na nota fiscal de venda deverá ir preenchido nos dados adicionais o valor da contribuição correspondente ao Fundo Rural. Então, passa a ser obrigatória essa informação lá na nota fiscal quando a empresa optou, né, quando o negócio optou. Empresa, eu uso muito empresa, mas vale tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, né? A pessoa física, produtor rural, emitindo a nota também. Em relação ao responsável pelo recolhimento do Fundo Rural, também algumas características que precisam ser levadas em consideração. Quando a venda, quando o vendedor do produto é uma pessoa física e o comprador é uma pessoa jurídica, vai ser feita a retenção desse Fundo Rural, ou seja, quem é obrigado a recolher essa contribuição é quem está comprando a mercadoria. Então, ali tem um exemplo, né, uma nota fiscal de venda de gado a um frigorífico, o valor de 50 mil. Incidirá o Fundo Rural com alíquota de 1,50%, totalizando R$ 750 de contribuição e, portanto, deverá ser recebido do frigorífico apenas R$ 49.250. Então, pensa lá o produtor rural, pessoa física, fazendo uma venda para um frigorífico. O valor da venda é 50 mil. Sobre essa operação incide 1,50% quando ele fizer a opção, no caso, pelo pagamento sobre o valor de comercialização. O total de imposto Fundo Rural é 750. O frigorífico irá pagar ao produtor rural o valor de 49.250 e ele é o responsável por recolher R$ 750 de Fundo Rural. Já quando o vendedor é pessoa física e o comprador é outra pessoa física, ou uma empresa estrangeira, ou mesmo o consumidor final, não é necessário fazer essa retenção de Fundo Rural, porque o responsável pelo recolhimento é o próprio produtor, o vendedor, né, no caso. E sempre quando o vendedor for pessoa jurídica, independentemente de quem está adquirindo essa mercadoria, se for pessoa física, se for consumidor final, se for uma empresa estrangeira, a obrigação de fazer o recolhimento é do vendedor, o produtor pessoa jurídica. Tá? Então, alguns detalhes aí relacionados também ao Fundo Rural, que cada operação pode ser diferente, né? Vocês percebem que eu sou um vendedor pessoa física, sou um produtor rural constituído sob a forma de pessoa física. Eu preciso verificar quem é o meu adquirente, quem é o meu cliente, para eu saber de que forma, ou enfim, quem vai ser o responsável pelo recolhimento daquele Fundo Rural. Pode ser que seja eu mesmo, pode ser que seja o meu adquirente. Então, cada operação pode ter variação, né? Não é uma regra válida para todas as operações do negócio. Só se eu for uma pessoa, um agronegócio constituído sob pessoa jurídica. Aí sim, aí sempre vai ser a minha responsabilidade, independente de quem é o comprador. Aqui tem uma
uma tabelinha prática, que às vezes fica mais fácil visualizar, né? Essa questão do responsável pelo recolhimento. Então, por exemplo, vendedor, produtor rural, pessoa física, comprador, produtor rural, pessoa física. Quem recolhe? O vendedor. Quanto? 1,50%. Da mesma forma, se o vendedor for pessoa física e o comprador consumidor final, também o vendedor é o responsável. Produtor rural, pessoa física, sendo o vendedor, e o produtor rural, pessoa jurídica, sendo o comprador, passa o comprador a ser o responsável. É um quadro resumindo isso que a gente conversou aqui no slide anterior. Certo? Para finalizar essa questão do fundo rural, existe também na legislação uma previsão de isenção, né, algumas situações em que o fundo rural não é devido, que são elas, então, quando essas mercadorias são adquiridas diretamente do produtor rural, com a finalidade de serem usadas para uma produção rural destinada para o plantio ou reflorestamento, né, no caso de mudas e sementes, um produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária, granjeira, né, gado, suínos, aves, etc. Produto animal destinado, então, à cobaia para fins científicos, e quando o estabelecimento exerce atividade rural de forma eventual, né, ele está de firma eventual, de forma eventual. Então, nessas situações, existe a isenção do fundo rural, mas não a isenção da parte do fundo rural que compõe do percentual que está lá dentro embutido, que é do Senar. Então, nós temos ali, por exemplo, o fundo rural de 1,50, no caso da pessoa física, não fica isento todo o percentual de 1,50, fica isento 1,30 e 0,20 ele é devido. E na pessoa jurídica, então, nós temos ali a alíquota de 2,05% de fundo rural, não é todo esse percentual que é isento, 0,25% precisa ser recolhido para o Senar. Então, finalizando essa parte do fundo rural, né, outra questão tributária aí que influencia, que impacta e que envolve o agronegócio. E, por último, agora, um assunto que também está muito em voga, assim, nessa questão do agronegócio, que é a nota fiscal eletrônica. Então, qual é a legislação que está em vigor atualmente em relação à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica pelos agronegócios? Então, a nota fiscal eletrônica modelo 55 é a que vem a substituir a nota fiscal de produtor rural modelo 4, que é aquela do talão, né, feita manualmente. Existem algumas situações, né, algumas operações que estão obrigadas a serem acobertadas por nota fiscal eletrônica. Então, essas situações estão elencadas lá no regulamento do imposto de renda, eu mencionei elas aqui para vocês. Saídas interestaduais, então, quando o produtor rural, pessoa física ou jurídica, independente do ramo de negócio, né, enfim, do ramo de produtos, no caso, é um agronegócio, mas indiferente do produto, fizer uma saída para outro estado, uma saída interestadual, ele é obrigado a fazer uma nota fiscal eletrônica. Da mesma forma, nas exportações, também é obrigatória a emissão da nota fiscal eletrônica. Saídas internas de arroz em casca, né? Então, dentro do Rio Grande do Sul, operações relacionadas com saídas de arroz em casca também estão obrigadas à emissão de nota fiscal eletrônica. As operações realizadas por agronegócios constituídos como pessoa jurídica já estão obrigadas desde 2016. Então, eu sou um agronegócio constituído como pessoa jurídica desde 2016, eu estou obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica. Independente da situação, em todas as minhas operações, eu emito nota fiscal eletrônica. Então, essas outras situações ali das saídas interestaduais, da exportação do arroz em casca, elas estão diretamente relacionadas ao produtor rural pessoa física, que ainda não é
digamos que 100% obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica, só em algumas situações. Quando a venda é destinada, então, a órgãos da administração pública, empresa pública, sociedade de economia mista, indiferente do órgão, se for da União, do Estado, do Distrito Federal, município, também existe a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. O produtor rural, pessoa física, ele estava, a princípio, obrigado a emitir nota, todos estariam obrigados a emitir nota fiscal eletrônica a partir de janeiro de 2021, mas o decreto 55.090, lá de março de 2020, prorrogou esse prazo. Na verdade, ele obrigou apenas aqueles estabelecimentos que têm valor adicionado de 4.800.000 no ano base de 2017 a passar a emitir nota fiscal eletrônica. Então, eu sou um produtor rural, pessoa jurídica, eu estou obrigado desde 2016 à emissão de nota fiscal eletrônica em todas as operações da minha empresa. Eu sou um produtor rural, pessoa física, eu sou obrigado a emitir nota fiscal eletrônica naquelas situações mencionadas aqui anteriormente, né? Saídas interestaduais, exportações, saídas internas de casca, operações com órgão da administração pública, ou a partir de janeiro de 2021, quando o valor adicionado no meu negócio é de 4.800.000, certo? E para a emissão dessa nota fiscal eletrônica, o que se faz necessário? Na verdade, um certificado digital. O certificado digital, ele é o que dá validade jurídica à emissão daquela nota. Um software para emissão dessa nota fiscal de produtor eletrônica. Esse software, ele pode ser adquirido, né? Existem várias empresas no mercado que fornecem. Ou também, facultativamente, o Cefaz proporciona que seja emitida lá no próprio portal uma nota fiscal avulsa de produtor, sem custo, então, aí de ter que adquirir um software. A questão da nota fiscal avulsa, ela é gratuita, né, mas ela tem algumas, digamos que, deficiências, né, na questão de que não existe suporte técnico, não existe treinamento, então ele está lá disponível, mas é por conta do emitente, então, fazer a emissão dessa nota fiscal. Bom, então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre essas questões fiscais e tributárias dos agronegócios seriam esses 3 principais tópicos, né? Eu procurei simplificar essas questões, essa parte tributária que é, por vezes, bastante complexa. Espero ter conseguido passar bastante informações para vocês. E era isso, então. Muito obrigada. Muito boa apresentação, Kátia, meus parabéns, né? Realmente muitas informações, muitos detalhes, né? Que o agricultor, o empresário do agronegócio, com certeza tem dúvidas e procura, né, sanar essas dúvidas. O que eu pediria para você agora, Kátia, o que você deixaria como dica, um exemplo, uma dica, uma coisa essencial para que o produtor rural consiga, então, tocar sua propriedade da melhor forma possível dentro daquilo que tu nos apresentaste anteriormente? Certo. Antes de finalizar com essa dica, esse comunitário, eu gostaria de agradecer a Sicredi pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas informações desse assunto tão importante para todos os negócios, assim também como para o agronegócio, questões que às vezes até inviabilizam um negócio se não forem feitas da melhor forma, né? A minha dica seria procure um profissional que possa te auxiliar no estudo, né, das características do seu negócio, para poder fazer essa opção
pelo regime de tributação que impacte menos no seu resultado, que seja menos oneroso e que possa trazer aí maior lucratividade para o agronegócio. Era isso. Obrigada. Então, Kátia, eu que agradeço pela belíssima apresentação, né? Com muitos detalhes, bem certinho, assim, gostei bastante. E acredito que todos que estão assistindo nossa live gostaram também. Agradeço a participação de todos nessa noite. Lembrando que este programa é um incentivo do Sicredi, né? Que é Falando do Campo, que entra no ar todas as semanas com informações muito importantes sobre vários assuntos que possam auxiliar diretamente o nosso produtor rural. Tá? Tenham todos uma boa noite, foi um prazer estar com vocês hoje. Boa noite.